Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de História. Eu sou a professora Sara. Nós vamos dar sequência ao nosso livro didático com o tema Transformações ocorridas na cidade. Nós estudamos recentemente que a Revolução Neolítica foi o momento da pré-história em que o homem começou a dominar a agricultura e a domesticação de animais. E isso levou o homem a se tornar sedentário. Ou seja, ele passou a constituir vilas, aldeias. Como a organização dessas primeiras vilas era baseada na agricultura, nós podemos denominá-los de assentamentos agrícolas. O que vai determinar a diferença entre um simples assentamento agrícola e uma cidade são as atividades desenvolvidas além da agricultura. Nas cidades, os habitantes passaram a trabalhar em ocupações mais especializadas, onde o estoque da produção agrícola, o comércio e o poder foram centralizados. As primeiras cidades humanas surgiram na Mesopotâmia há cerca de 10.000 anos antes de Cristo. Um exemplo é a cidade de Ur. Essas cidades já abrigavam cerca de mais de 1.000 habitantes e eram militarizadas para proteger as riquezas geradas pela agricultura. Para definir de fato o que é uma cidade, precisamos levar em conta as atividades desempenhadas nela e a separação com a zona rural. Como vocês puderam ver, essas primeiras vilas que surgiram no período neolítico, para se transformarem em cidades, tiveram que passar a desempenhar outras funções, outras atividades além da agricultura. Então, quando surge o comércio, o artesão, aí sim nós podemos dizer que se tornaram cidades, essas pequenas aldeias. Essas sociedades que viviam nas cidades, nós vamos chamá-las de civilizações. E as primeiras civilizações que nós temos registros é a Mesopotâmia, o Egito, por exemplo, que são sociedades que estavam próximas dos rios. Isso fez com que a agricultura fosse bastante sofisticada, né? Agora nós vamos entender como a Revolução Industrial foi um fator marcante no processo de urbanização, ou seja, como foi desenvolvendo as cidades. A Revolução Industrial iniciou no final do século XVIII e foi quando as cidades se tornaram um grande centro de produção industrial. A presença das fábricas influenciava o ritmo do crescimento urbano. Quanto mais indústrias numa cidade, mais acelerado o processo de urbanização. A cidade tem por característica principal o seu ritmo de vida bastante veloz. E esse é o principal ponto que a diferencia atualmente do campo. Na segunda metade do século XX, as cidades se tornaram grandes centros de serviços, com bancos, empresas de tecnologias. Com as atividades econômicas girando cada vez mais em torno da indústria, a cidade começou a ter mais visibilidade do que o meio rural. Como vimos, foi o processo de industrialização que transformou radicalmente a sociedade, atraindo mais pessoas para as cidades. Pela primeira vez, o desenvolvimento tecnológico para outras áreas que não fossem a agricultura propiciaram o progresso da humanidade. Esse progresso, que chamamos de globalização, pressupõe uma aproximação mundial através de meios de comunicação avançados como a internet. Nossa aulinha vai chegando ao fim. Não esqueçam de realizar as atividades e anotar as dúvidas. Um grande beijo e até mais!